minha filha tinha médico, mas eu tô com sono. Tá gravando? Bom dia a todos, novamente, 25. Hoje a gente vai começar, eu vou fazer chamada mais pra frente, tá? Porque me falaram, uma pessoa me mandou mensagem falando que o pessoal tava só respondendo chamada e depois saía. Então eu vou fazer chamada só mais pro final, tá? Então hoje a gente vai começar direto. Deixa eu pegar aqui a apostila. E na terça a gente ficou no caderno de atividades, né? Aí eu fiz alguns do caderno de atividades. Aí hoje a gente vai para geradores. Os geradores. Oi, Beatriz. O senhor já fez chamada ou hoje não vai fazer? Não, eu vou fazer, Bia. Eu vou fazer daqui a pouco. Eu ainda não fiz, não. Você acabou de entrar, né? Ah, tá. Que susto. Tá bom, obrigada. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouco eu faço. O pessoal tá entrando aos poucos. Também teve isso também, né? Eu notei que na terça muita gente entrava aos poucos e aí depois ficava sem responder, tinha que ficar procurando. Enfim, vamos lá. Tava olhando aqui se a Carol já tava na aula, porque acho que foi aniversário dela ontem, que eu vi uma notificação aqui, ia dar parabéns para ela, mas ela ainda não tá. Ó, vamos lá. Acho que foi ontem, né? Ontem, antes de ontem. O Thales tá aí? O Thales vai saber me ajudar. Foi ontem. Foi ontem, né? Eu vi pelo Facebook, avisa a gente de vez em quando. Alguns eu consigo lembrar, alguns eu não consigo lembrar. Mas o dela tá fresco na cabeça porque ele falou ontem. Eu vi a notificação ontem. Olha só. Na segunda aula gravada da semana, né? Teve a primeira, a segunda aula gravada da semana, eu comecei a falar de geradores. E na página 22 da apostila, tá? E até aí que vai a prova. Vai até geradores. Receptores, não. Receptores vai ficar para bimestral. Então, quando a gente acopla um gerador no circuito, primeiro a gente tem que entender o que ele é, né? A apostila ela define muito bem aqui o que é o gerador. Ela fala assim, ó. Deixa eu só pegar o lugar certinho aqui. Ó, tá aqui, ó. Geradores, por exemplo, pilhas e baterias, eles convertem energia química em energia elétrica para alimentar os circuitos de brinquedos, calculadoras, celulares, etc. Tem uma diferença grande entre gerador e receptor. Então, muitas pessoas costumam falar o seguinte: acabou a energia de um hospital, acabou a energia do hospital, aí o cidadão vai pegar e vai falar assim: fica tranquilo, porque vai ligar os geradores. Na verdade, os geradores eles vão estar fornecendo energia para aquele sistema. Quando aquele sistema não tem mais a energia, vamos dizer assim, normal, uma energia de uma rede elétrica normal. Mas esses geradores eles só funcionam porque essa energia ficou guardada lá em um receptor. Então, um receptor que a gente vai aprender mais para frente. Eu vou dar um outro exemplo, pensando numa casa, numa caixa d'água. Todo mundo sabe que é uma caixa d'água de uma casa. Então vamos tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade. Vamos fazer de conta que a sua casa está 100% abastecida pelo cano da água que vem da rua, que é alimentado pela Sabesp, né, que vem pela rua. Só que quando acaba essa alimentação, o que acontece? A caixa d'água é acionada. Por quê? Porque você vai abrir a torneira, não vai estar vindo aquela água daquele cano que deveria ser, né, o da rua, então a caixa d'água automaticamente é acionada. Então ela começa a fazer aquele papel que o cano que deveria estar fornecendo aquela água da rua não está fazendo mais. É a mesma coisa com o gerador, tá bom? Então, vamos fazer de conta que eu tenho um aqui na minha casa. Então, minha casa todinha está sendo abastecida pela eletricidade que vem da rua, da Enel. Só que acabou. A Enel parou hoje, dia de chuva. A Enel provavelmente vai acabar a energia em várias casas hoje à tarde. E aí você tem um receptor na sua casa que está lá dentro, ficou armazenada energia durante um período. Então ele tem lá 100% armazenado. E aí acabou a energia da sua casa hoje à tarde durante a chuva, ou amanhã durante a chuva, ele vai gerar essa nova energia para sua casa. E isso acontece com o seu celular, né? Eu tenho uma luminária, por exemplo, para enxergar. Eu tenho dificuldade de enxergar. Então eu tenho uma luminária para enxergar melhor ali o que eu escrevo num papel ou nas teclas do computador. Se ela acabar a bateria dela, porque ela é sem fio, eu vou ter que colocar ela para carregar, mesma coisa. Aí ela vai gerar, quando eu tiro ela da tomada, ela vai gerar, é um funcionamento normal de um celular, de um notebook, que a bateria não está viciada. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, certo? Tudo bem? Claro. Sim? Oi, Fabrício. Eu acabei de chegar porque eu não tinha visto o link, você já fez a chamada, né?
Não, ainda não fiz. Hoje eu inverti. A Beatriz também entrou depois, ela perguntou a mesma coisa. Eu inverti, eu vou fazer um pouquinho mais para frente, tá bom? Ainda não fiz, não. Mas é bom vocês avisarem, significa que vocês estão ligados. É bom. Ó, eu estou falando dos geradores, tá? Tá na página 22. Então, tudo isso que eu falei tá explicando para a gente na página 22, tá? É, pensando em energia para uma residência, energia para uma empresa, para uma indústria, uma das principais fontes desse gerador ultimamente vem sendo a placa solar, né? Por que é tão difícil, além do preço da placa, né? Por que é tão difícil colocar um gerador solar na sua residência? Porque ele precisa de um receptor, que é uma caixa muito grande. Então, pensa, ó, vocês estão vendo aqui essa parede aqui atrás, né, da lousa? Ela pegaria uma extensão, se eu não me engano, o último que eu vi, um receptor de placa solar que eu vi da última vez, ele tinha, se eu não me engano, eram 5 ou 6 metros quadrados. Então, assim, era bastante coisa. Ele é uma caixa bem grande, né? Geralmente essas caixas, elas são colocadas na parte superior da casa. Por exemplo, se tem aquela casa de telhadinho, né? Que você tem um tipo de um sótão, geralmente esse receptor é colocado lá. Tem que tomar cuidado, porque ele não pode molhar, né? Agora, quem não tem esse espaço, vai colocar onde? Dentro da casa? Do lado do sofá? É muito complicado, né? Você colocar um negócio desse do lado do sofá. Casas de praia geralmente usam, né? E aí elas têm um local específico para esses receptores. Para ele receber, receber a energia vinda do sol e depois gerar para algo que eu esteja precisando, né? Tem aquele famoso também, que é o da energia eólica, que é o que alimenta uma das arenas aí que foi construída para a Copa, e assim vai, tá? O que a gente precisa entender? Que esse gerador ele vai ser acoplado no nosso circuito. Como? Vai ser acoplado assim, ó. Então, isso aqui, ó, é um desenho de um circuito que a gente já estava fazendo. Vamos pensar aqui, eu coloquei 2 resistores, tá, nesse circuito. Acho que vocês fixem minha tela aí para ficar maior para vocês verem. Quando eu coloco aqui um gerador, eu vou colocar uma outra DDP. Então, essa outra DDP, ela pode estar aqui, por exemplo, ó. Então, pronto, acoplei um outro gerador. Só que enquanto esse daqui tem o nome de U, esse daqui tem essa letra estranha, que é um E, que o nome dele é FEM, Força Eletromotriz. FEM, Força Eletromotriz. Então, o nome dele é FEM. Se eu tenho um gerador no meu circuito, eu também vou ter que ter aqui, ó, uma outra resistência, que vai ser o R minúsculo. Enquanto essas são o R maiúsculo, que são os resistores normais, eu tenho que ter um resistor para o meu gerador, que é chamado de resistência interna. Com isso, eu posso já chegar para vocês e falar que existe, então, a equação do gerador, que é essa daqui, ó. A equação do receptor ela é muito parecida com essa, só que aqui o sinal vai mudar, vai ser positivo. Se eu estou gerando, eu estou gerando. Então, o que eu tinha guardado, eu estou perdendo, porque eu estou gerando. Então, aqui eu vou usar negativo. Se eu sou o receptor, eu sou positivo, porque eu vou receber. Então, eu vou somar ao que eu já tinha, tá bom? Por isso que um é menos e o outro é mais. Tudo bem? Terceiro A e B? Ó, vocês... Eu só não entendi do receptor aí que você falou. Você já tinha falado sobre isso? Não, ainda não tinha falado não. É que assim, o receptor é o próximo assunto. Ainda não deu tempo de a gente chegar lá. Só que eu estou tentando fazer tentar colocar os dois juntos na mesma explicação, porque eles se relacionam, né? Eles se conversam demais, né? Na verdade, eles são o mesmo equipamento, um receptor e um gerador, né? Só que esse mesmo equipamento, um tem uma função e o outro tem outra. O receptor ele vai receber, vai tentar deixar aquela carga completa e o gerador vai fornecer. Então é isso, ó. Essa é a situação do gerador, onde eu coloco negativo, porque ele está fornecendo, então ele está perdendo carga, né? Perdendo corrente ali naquele caso. E o receptor não, o receptor ele vai estar ganhando. Se vocês... Professor, pode falar. Desculpe, mas falando em termos, do notebook, ele teria lá o gerador, a bateria, não sei o que ia armazenar enquanto a gente carrega, e o receptor ele seria, por exemplo, o que faria a tela ficar ligada. Vamos pensar assim, Fabrício. Vamos pensar num notebook que você acabou de comprar da loja, bonitinho. Então, esse notebook ele tem que ser usado fora da tomada. Então, eu coloquei lá, minha bateria carregou 100%. Legal. Aquele momento, ela está funcionando
receptor ela está funcionando naquele momento, porque ela está recebendo. Mas essa mesma bateria, Fabrício, o circuito dela foi feito, por isso que essas baterias são tão caras, né? Se queima uma bateria dessa, é bem carinho para você comprar outra. Então, essa mesma bateria, ela funcionou como receptor, aí ela carregou, ela está 100%. Aí, beleza, você tirou da tomada, ligou o seu notebook e ele começou a funcionar. Agora ela está funcionando como geradora. Então, ela está gerando para aquele computador. O receptor, ele também tem aquela função de standby. Já viu aquele vermelhinho da televisão, quando ela está ligada na tomada? De qualquer aparelho, né? Aparelho da NET, da Sky. Esses aparelhos assim, eles têm aqueles vermelhinhos. O receptor, ele também funciona como um standby. Que é essa questão que você pensou aí da tela, né? Que você falou no final do seu discurso. Tudo bem? Ô, professor, então Ó, o acho que foi receptor tudo é bem. positivo e o gerador é negativo? Sim, Isso, sim. Beatriz, isso. Uhum. Isso Obrigado. mesmo. Perfeito. O receptor vai estar recebendo e o gerador vai estar doando. Tem uma outra diferencinha aqui, ó, que a gente vai fazer, mas mais para frente eu mostro para vocês. Se vocês não estiverem enxergando direito o circuito que eu fiz aqui, ó, na página 23, tem um esquema aí do lado de uma bateria. Do lado de uma bateria tem uma representação esquemática aí de um circuito. Ele tá feito um circuito aí pela metade, mas tá. Diga, Fabrício, pode falar. Você pode mandar aí o circuito que você fez, por favor? Ah, posso. Posso sim, posso sim. Deixa eu já mandar aqui. Posso. Deixa eu só procurar o Pedro aqui, eu já. E você falou todo gerador também tem uma resistência interna, né? Além da resistência do próprio sistema. Desse próprio mecanismo, né? Desse aparelho, desse equipamento, que a gente pode falar que ele pode ser um receptor ou um gerador. Mas ele tem que ter uma resistência interna dele, fora a resistência do circuito que vai estar acoplado nele, né? Ou ele acoplado no circuito. Então pensa assim, ó. Eu não vou ter, Fabrício, terceiros anos, um gerador, um receptor na minha casa à toa. Eu vou ter porque ele é bonito. Não, eu vou ter ele ligado, conectado no circuito elétrico da minha casa. Porque eu vou precisar dele. Por algum motivo eu vou precisar. Por exemplo, tem alguém doente que usa uma máquina que aquela pessoa só está viva graças àquela máquina, né? Então aquela pessoa, ela precisa da energia 100% do dia. Tá, acabou a energia num dia de chuva. O que eu faço? Eu tenho um receptor na minha casa que vai gerar energia para aquela pessoa que está precisando daquela máquina para sobreviver. Tá bom? Mas Pra daí, isso, professor, Oi, desculpa, não no caso entendi. da... Não, eu vou repetir. Tem Fala. essas fórmulas aqui que utilizam a resistência aqui, que tem o Rzinho, elas são da resistência interna ou do circuito inteiro? Interna? Como é que você calcula isso? Não, elas são da interna, Fabrício. Por quê? A nossa apostila, ela faz o seguinte. A nossa apostila, ela quer que eu explique para vocês primeiro o que é o gerador. Então, ela quer que primeiro eu explique o que é o gerador e depois eu comece a colocar esse gerador dentro de... Então, primeiro ele apresenta para vocês essa fórmula que eu escrevi aqui, né? Que eu já mandei na foto para o Pedro, e que está na página 23, que é a equação geral de um gerador. Então, essa é a equação do gerador. Então, esse R que está aí é o R da resistência interna do gerador. Tá bom? Certo. Beleza. E no caso, é o DDP do sistema inteiro, né? Isso. Esse U é a DDP do sistema, que é colocada aí para gente. Por quê? Porque, mesmo explicando isoladamente o gerador, a gente precisa entender que esse gerador ele tem que ter uma tensão associada a ele, né? Beleza, eu tenho um gerador receptor na minha casa. Só que esse gerador, ele é 110, 220, vai? Que não é isso que a gente vai olhar sempre aqui nos exercícios, né? Mas as tensões elétricas aqui na cidade que a gente mora, ou é 127, ou 200, acho que está em 232 já, se eu não me engano. Lógico que a gente não costuma falar isso porque as pessoas mais comuns não entendem, né? Ou é 110 ou 220. Então, nossa, chamei de comum, que estranho. Não é pessoas comuns, pessoas que não têm acesso à educação igual nós temos. Mas as pessoas, elas conhecem como 110, 220. Então, esse U do gerador, eu vou comprar uma máquina, que é o meu gerador receptor, com 110, 220. Tá bom? Super importante o que eu acabei de falar, hein? Não é mais 110, nem mais 220.
As tensões elétricas na cidade de São Paulo são 127 e, se eu não me engano, é 232 já tá. Tá bom? Não é mais 110, 220. Aparelhos, máquinas populares, tipo Britânia, esses aparelhos mais baratos, de marca mais barata, ainda usa 110, 220, porque eles vendem para a classe menos privilegiada da população. Mas se você for comprar um aparelho de uma máquina mais importante, não se assuste se você vê lá 127 volts. Ah, eu não vou comprar porque na minha casa é 110. Não, na sua casa é 127. Tá bom? Mudou. 110 era quando eu tinha a idade de vocês. Já mudou. Faz tempo, hein? Troquem de página. Trocando de página, na página 24, ele vai falar do curto-circuito. Curto-circuito. Curto-circuito Ô, Flávio, Diga, Gabriela. como Ouvi bem? funciona? Eu sou a Gabriela mesmo. Diga. Flávio, como funciona um transformador? O transformador, geralmente, Gabi, você tem muitos transformadores. Se a gente pensar aqui no nosso estado de São Paulo, em cidades da região que tem litoral, né? Caraguá tem muito transformador, porque lá a tensão é 220. A tensão 220 é uma tensão mais barata, né? Eu tenho um grande valor de DDP, para o meu R se manter constante, para o meu circuito ser ômico e meu R ser constante, eu tenho um grande valor de U, eu vou ter um valor pequeno de I, né? Para o meu R, eu vou ter um valor grande de I, para o meu R se manter constante. Então, assim, algumas cidades ainda usam essa tensão 220, né? 220 tanto, 232 já hoje em dia, mas, por exemplo, eu moro aqui, quero mudar. Aí eu vou para lá. O que eu faço? Jogo tudo que eu tenho fora e compro tudo novo? Não. Eu vou comprar um aparelho, Gabriela, vou colocar lá no meu quadro de energia da minha casa, lá nos disjuntores, e aí ele vai fazer a transformação dessa rede. Vocês conseguem ver esses transformadores nas subestações dos bairros. Ali na Penha fica na Guaiaúna. Tem aquela subestação onde ele vai fazer a transformação da DDP, que chega para ele em 127 volts, que é o que tem que chegar na nossa residência. É uma grande máquina, parece um círculo em espiral, parece um solenoide, que a gente ainda não viu direito o que é solenoide, mas parece um solenoide. Você já deve ter visto na sua vida. Às vezes, deixa eu só falar um negócio. Às vezes, quando vocês andam na rua, em alguns postes tem esse grande círculo, que ele faz algumas transformações. Às vezes o bairro é tão grande, você pega uma avenida, Avenida Sapopemba, por exemplo, ela é tão grande que ela ali parece uma cidade, né? Então, às vezes, nessa própria avenida, tem esses transformadores, na própria avenida, nos postes. Fala, Fabrício, pode falar. A DDP ela é fornecida pelo próprio gerador, né? Porque, tipo, a força eletromotriz, ela é o total de carga que ele vai fornecer, só que você tem que fazer a força eletromotriz menos essa resistência interna dele para gerar DDP, né? Porque se fosse o total todo, ia explodir o circuito. Isso mesmo, perfeito. E quando isso não acontece, olha só o que o Fabrício falou, o circuito vai ferrar tudo, né? Vai explodir, o que a gente chama de curto-circuito. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Gabriela, você entendeu o negócio do transformador? Entendi sim, Flávio, obrigada. Inclusive, eu já passei na Sapopemba e eu vi esses círculos também. Aí eu fiquei, uai. Você sabe, Gabi, que em Santos também a rede muda em alguns locais, né? Eu tenho uma tia que ela mudou para Santos e ela se desfez dos aparelhos. Eu até peguei alguns para mim. Ela podia ter mexido na rede do apartamento dela que ela comprou lá. Mas não, ela preferiu comprar os aparelhos novos 220. Tanto faz, tá bom? Eu vou aproveitar a fala do Fabrício e vou falar o seguinte para vocês. Na página 24, está falando aí do curto-circuito, né? Que foi em cima da fala dele. Você pode fazer a rede da sua casa entrar em curto. Na verdade, você vai só derrubar o disjuntor dela, caso, por exemplo, você não queira assistir uma aula online de uma matéria chata. Aí você vai lá na sua casa, pega uma luva de chinelo de borracha, por favor, abre o clips
e coloca na tensão da sua casa. Naqueles 2 buraquinhos onde você enfia a tomada, coloca o clipes aberto, tá bom? Aí você vai derrubar a energia da sua casa, e aí você não precisa assistir aula online. Olha que beleza. Se você faz isso, aí vai dar curto justamente porque toda a força eletromotriz vai sair, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Certo. Mas o clipes, Fabrício, não vai causar um estrago muito grande na rede elétrica, vai só derrubar o disjuntor. Mas se seu pai e sua mãe não manjar, vai demorar. Até voltar de novo essa energia, você já tá livre de uma aulinha aí. Não quer tomar banho? Faz isso, desliga o chuveiro. Uma vez eu falei isso à noite, o moleque foi lá e fez e o pessoal foi dispensado. Porque o pessoal não sabia o que tinha acontecido. Tem que tomar cuidado, tem que fazer com uma luva na mão, uma luva de borracha, principalmente, para não levar um choque grande, tá bom? Cuidado aí quando você for fazer. Na sequência da página 24 tem algo muito importante, que é a potência dentro do gerador elétrico. Bom, quem assistiu às aulas gravadas de potência já viu, já sabe a questão do pio, pir, pur. Então é aquela questão do caipira, né? Ó. Quem vem do interior vai falar bem isso daí, ó. Pio, pir, pur e o uri. Uri, pio, pir, pur. Não vai esquecer isso nunca mais. E tem isso dentro do gerador. Estou estando minha filha falar pio lá dentro. Pio, pir, pur. Para o gerador também tem isso. Por quê? Quando eu compro esse aparelho que vai fazer essa recepção da energia e depois gerar para mim, eu posso comprar um aparelho muito bom, de uma marca boa, de novo, né? Vou falar de marca, como posso comprar um ruim. Então, assim, se eu comprar um equipamento desse ruim, eu vou ter mais dissipado quando eu colocar ele para uso, né? Porque quando você está colocando, quando ele está começando a gerar energia, eu já posso começar a calcular a potência daquele gerador. Por exemplo, um chuveiro. A gente compra um chuveiro com uma potência variada, né? Você pode comprar um chuveiro com uma potência super, super forte, que vai transformar, que vai ter ali dentro um resistor, que é o que queima do chuveiro, que vai transformar aquela energia elétrica em energia térmica e vai deixar sua água super quente. Só que ele também vai dissipar. Então, por exemplo, eu comprei um chuveiro que tem uma potência muito alta, de uma marca ruim. Então ele vai estar mais dissipando, eu vou gastar uma energia muito grande com aquele chuveiro, do que se eu pagar um pouquinho mais caro, comprar um de uma marca melhor, onde ele não vai dissipar tanto, onde ele vai aproveitar aquela energia. Então vocês vão perceber aí na página 24 que tem um quadrinho em laranja com 3 equações. Olhem aí as 3 equações. Ó. Para o gerador, o pio é a potência útil, o que eu utilizo. Então, para o gerador, eu vou usar pio. Escreve aí, ó, do lado da fórmula. A potência útil, a que está sendo utilizada, é o pio. A segunda fórmula, o PE, é a potência total que ele fornece. Porque o E é a força eletromotriz, então é do gerador. Ele fornece aquilo, mas o que eu utilizo e o que é perdido, aí a gente vai ver depois. Então, a segunda fórmula é para a potência total do gerador. E a terceira fórmula é a potência que é dissipada, que é o PIR. Eu não escrevo nessa ordem, porque senão não tem graça, né? Aí eu vou falar PRI ao quadrado, não tem graça, é PIR, tá bom? Pio, PIR, PIR. Pio, PIR e PUR. Mas não tem o PUR aqui. Tem... Oi, diga. Lá na sua aula que eu assisti, tipo, esse detalhezinho aí do nome deles e para que serve cada uma dessas fórmulas, tipo, você não tinha falado e aí você pôde utilizar nos exercícios normais, né? Isso. Eu não falei, Fabrício, porque lá era só a potência. Lá a gente estava vendo, Fabrício, só a potência, trabalhando ela, pensando ela de forma isolada, sem estar pensando ela dentro de um equipamento, por exemplo, agora o gerador, tá? Quando eu coloco aquilo dentro de um aparelho, aí a gente tem que seguir essa ordem que a apostila dá pra gente, tá? A potência, o que eu utilizo, que é usada por mim, é o pio, a total que o equipamento fornece é o PE, e a dissipada, que vai ser perdida para o ambiente, é o PIR. Como que você percebe essa potência sendo perdida para o ambiente? Chegando próximo do aparelho e encostando sua mão, você vai perceber que tem uma fonte térmica, né, que está sendo mandada aí para o ambiente. Na geladeira são CFCs, né, e aí por diante, né, que é o que é perdido para o ambiente. Oi? Diga, Pedro. Um desses 3 que usa mais? Um desses 3 usa mais? Eu acho que se usa os 3 na mesma proporção, Pedro, porque você vai perceber agora nos exercícios que eu deixei para a gente fazer juntos. Quando ele pede uma coisa, ele vai acabar pedindo as outras.
ele vai falar assim, qual é a potência total do gerador? Vamos pensar, Pedro, que o que mais se utiliza, por exemplo, num vestibular mais tranquilo, mais fácil, ele vai pedir só a potência total do gerador. Agora, num mais difícil, ele vai pedir a total, o que vai ser utilizado e o que vai ser perdido. E o rendimento, que está na página 25. Qual é o Então, rendimento? professor, Diga. me desculpa estar trabalhando muito hoje, que eu realmente tenho pergunta. Você está contribuindo demais. Eita, desculpa. Olha lá. Esse N, o rendimento dele, ele vai ser calculado em percentual, certo? E ele, tipo, ele tem uma ligação direta com a potência útil? Tipo, ele é o que seria em porcentagem a potência útil, né? Sim. Nossa, diretíssimo. Ele tem, assim, ele depende da útil, né, Fabrício? Essa ligação, assim, ela é muito importante. Tanto que agora, se o Pedro falasse assim para mim, qual dessas 3 aí de rendimento que eu vou usar? Essa primeirinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco na frente da tela e aponto aqui, ó. Essa primeira. A que está falando potência útil dividido pela potência total. Essa é a mais importante. Essa é a que mais se utiliza. Porque vem nessa fala do Fabrício. O rendimento ele tem muito a ver com o que é útil e com o que é total, com o que é dissipado, tem muito a ver uma coisa com a outra, tá? Eles se relacionam de uma forma assim fantástica. Como que a gente percebe isso? Vai nesses supermercado que vende a linha branca, né? Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas. Você vai no supermercado que vende a linha branca, você vai ver um selo na frente, assim, por exemplo, na geladeira, na porta da geladeira. Aí você vai lá, você vai ver esse selo, vai estar lá a porcentagem. Tá? Acho que eu já devo ter falado isso ano passado, quando eu expliquei a segunda lei da termodinâmica, desse selo, da Procel. Então você vai ver aí a porcentagem, né? Lá naquele selo, se você ler, você também vai perceber qual é o rendimento daquele circuito, daquele equipamento que você está querendo comprar. Beleza? Hora da chamada? Terceiro A, se prepara aí. Senão eu esqueço. Enquanto vocês vão se preparando, vamos colocar na página 25. Enquanto não chegar a sua vez, vai tentando responder o 1, A, B e C. É muito fácil. Então, enquanto não chega a sua vez de responder, tenta fazer o A, o B e o C. O item A, por exemplo, representa o esquema do gerador. O esquema do gerador está na página 23. É só fazer o mesmo desenho, igualzinho, nada muda. Professor, Ó, eu não estou olhando agora. Oi, diga. as outras fórmulas que estão na parte de cima da página 25 a gente não vai usar? Então, Fabrício, eu nunca vi aparecer elas em lugar nenhum. Na verdade, tem essa última aqui da potência total máxima, que tem a ver com o curto-circuito, mas eu nunca vi aparecer em lugar nenhum. Na verdade, elas são mais deduções para a gente chegar no que realmente importa, que é a fórmula aqui do rendimento. Então, elas são mais deduções, tá, Fabrício? Eu nunca vi isso aparecer em lugar nenhum, nem nos nossos exercícios. Nem do caderno de atividades, que é mais difícil, eu vejo aparecer elas. Por isso que eu também passei por elas, tá bom? Mas dá uma olhadinha para você ver, é o tipo de dedução, de como chega. Beleza. Enquanto vocês fazem... Fechou. Enquanto vocês fazem, eu vou ir chamando vocês aqui para responder. Só abrindo aqui. Essa é a 6ª aula. R6. Tô arrumando um negocinho aqui. Vão fazendo aí, sério mesmo, hein? Por favor, vão fazendo. Vamos tentando fazer esse primeiro. Só arrumando aqui. Me fizeram a seguinte pergunta. Nossa, não tá dando muito trabalho essas pesquisas semanais que você está pedindo para corrigir? A minha resposta foi a seguinte, para quem me perguntou. São sempre os mesmos alunos que entregam. A maioria dos alunos não vem entregando. Então, assim, são sempre os mesmos alunos, eu estou conseguindo corrigir de boa. Meia hora que eu começo a trabalhar, geralmente eu começo 7h30 em ponto, que eu sou bem Caxias. Então, eu ligo o computador 7h30, 8 horas, eu já acabei de corrigir tudo. Povo, vamos entregar, hein? Isso vale bastante. Vamos lá. Ana Clara de Camilo. Presente. Paula de Melo. Ana Paula. Não? Se não tiver com o microfone funcionando, depois levanta a mãozinha que eu vejo, tá? Beatriz Cassandro. Presente. Ei. Beatriz Mariane.
Beatriz Mariane? Não. Bruno? Carol Barral? Caroline Carvalho? Professor, eu acho que ela tá, mas tá com o mic zoado. A Carol tá, né? A Carol... Caroline Carvalho. Beleza. Eu acho Dara? que tá. Beleza, tranquilo. Oi, Coloquei oi. já aqui. Dara tá aí, ok. Oi. Fabrício tá aí. Fabrício já conversamos hoje. Fernanda? Ela tá aí. Ok. Gabriel Nascimento. Gabriel, faz tempo que não aparece, Gabriel. Giovana Luz. Júlia. Guilherme. Guilherme tá virgem ainda esse bimestre, não apareceu aqui. Gustavo. Salve. Henrique. Presente. E Caio. Eu. Ok. Li sua pesquisa hoje de manhã, Caio. Voltando do médico, eu já li sua pesquisa antes de dar essa aula aqui. Laís. Presente também. Ok. Leonardo. Lucas Antônio. Lucas não. Luiz Henrique. Professor, a Barral tá aí também. Eu. Peraí, ó. A Raul tá aí. Beleza. E o Luiz Henrique respondeu. Ele falou eu lá de fundo que eu escutei. Ok. Luiz César de Camilo. Presente. Ok. Mariana Martins. Aqui. Ok. Matheus Alves. Presente. Eu Flamengo. Pedro Henrique. Isso aí, meu Flamengo. Pedro Henrique tá aí. Pietra. Também. Ok. Sandy. Aqui. Ok. Thales tá aí, já conversamos. Vitor Raposo. Vitor tá aí, né? Falou eu, né? Desculpa. Beleza. E o Jean? Bom dia, professor. Bom dia. Eu sim dou aula pro aluno mais famoso da escola, não o povo que dá aula para aquele caveirinha lá, que para mim não é famoso de nada. Então você é o famosão aqui, hein? Beleza. Que isso, professor? Gratidão total. Alguém no terceiro A não tem microfone? Quer levantar a mãozinha? Eu tô olhando agora para a tela de vocês. Ninguém? A Carol eu coloquei, Carol Barral. Eu não tô vendo a Caroline Carvalho, Thales. Acho que ela não tá, não. Carol Carvalho, acho que não tá, não. Ok. Hoje ela pegou no... Acho que ela pegou no sono hoje. Ó, vamos pro terceiro B? Vamos pro terceiro B. Terceiro B, se preparem aí. Vão resolvendo lá o exercício. Indo aqui, peraí. Terceiro B, cheguei lá. R6. Beatriz Mazzucato, nós já conversamos, ela está aí, ok. Nossa, que vento gelado. Bianca Lopes. Bianca. Eu achei ter visto o nome da Bianca na aula. Se tiver com o microfone ruim, levanta a mão que eu já vejo. David. David, não. Eduardo. Eu. Eduardo. Ok. Fernanda. Oi, eu. Professor, Ok. você me pulou. Eu pulei quem? Pulei quem? A Ellen. Nossa, Ellen, perdão. Eu coloquei presente para Ellen no lugar da Fernanda. Perdão, Ellen, coloquei agora. Tá, Eu tô de obrigada. eu tô de birra desde aquela mensagem lá. Ah, a Bianca mandou Flávia aqui. Nossa, sabe que ontem, Ellen, eu tava pensando naquele negócio lá que aconteceu daquela vez lá naquele site lá. Falei, nossa, como tem gente pilantra, né? Se passa-se por outra pessoa para querer falar alguma coisa. Eu lembrei daquela situação ontem. Fernando Vieira. Bianca, ok, Bianca. Coloquei o microfone. Fernando, você 2 vezes seguidas na mesma semana? Por isso que vai chover hoje o dia todo. Por isso que vai mudar o tempo. Felipe, só falta o Felipe tá aqui. Se o Felipe estiver aqui, eu vou embora. Nem continuar a aula. Felipe tá aí? O professor, o Murilo tá com o mic, tá sem mic, ele pediu pra avisar. Beleza.
Beleza. Murilo com o microfone ruim, tranquilo. E o Felipe tá trabalhando, ele tá viajando. Gabriela Cristina tá aí, conversamos já hoje. Eu Giovana, tinha. Presente. bem? Flávio. Giovana tá aí. Seu pai tá trabalhando, Giovana? Tá cortando o cabelo lá ou ele parou com a quarentena? Ele ainda tá, Flávio. Deve estar reduzido, né? Deve ter pouca gente indo agora. Muito. Né? Manda um abraço para ele. Gustavo Henrique. Beleza. Gustavo Takeuchi. Presente. E Ellen Farias. Aniversariante também da semana, não tá aí. João Vitor. João Vitor tá virgem também esse bimestre. Não apareceu nenhuma vez. Ele e a Letícia. Cadê a Letícia? Não? Lohane. Eu. Ok. Luana Rodrigues. Luana tá aí, não tá? Eu vi o nome da Luana aí. Quer falar comigo? Marcela? A Lu disse que tá Presente. com problema no mic. Ok. Luana com problema no microfone, coloquei. Marcela falou presente, ok. Abraço, Luana. Quanto tempo? Matheus de Araújo? Matheus de Araújo, não. Matheus Ferreira? Eu, Flávio. Aê, Matheus, beleza. Monique? Eu. Monique, ok. Murilo? Murilo, ok, né? Que tava com problema no microfone. Otávio? Otávio? Pedro saiu. Thiago? Thiago Costa? Oi, tô aqui. Oi, Thiago. Abraço ao Matheus. Vinícius Takeuchi. Presente, professor. Ei, Yasmin Gabriele. No. Luana Teixeira. Também no. Acabou. Terceiro B, aula reversa. Eu achei que tinha acabado, mas a Ellen Farias disse que eu pulei ela e a Bianca. Eu achei que tinha acabado, mas a Ellen disse que eu tinha pulado ela. Eu achei que elas já tinham me mandado. Então, eu não sei, Bianca e Ellen, conversem aí. Se estiver faltando vocês mesmo, vocês me mandam. E aí faltou só o Gustavo e a Fernanda. O Gustavo até me perguntou pelo Facebook, né, Gustavo? Você deu sorte que eu vi, porque eu costumo não olhar mais. Mas eu vi lá que tinha uma mensagem e aí eu respondi já para o Gustavo, que é hidrostática. O terceiro A ainda falta alguns, eu já recebi. Eu recebi essa semana 2 aulas do terceiro A. Falta você, né, também, né, Eduardo? Que você tinha entrado depois, né, Eduardo? Me lembra... Na verdade... Eduardo... Oi, pode falar. Não, então, Não, na eu verdade, ia falar para você. Fala você. Eles entraram uma semana depois na escola, aí você me colocou em último. Uhum. E você tava com quem, Eduardo? Vinícius. Você tá com o Vinícius Takeuchi. Beleza. Eu, professor, eu tô com o Pedro. Você tá com o Pedro, mas o Pedro saiu. Quem tá com o Pedro? Vinícius, né? Não, o Gustavo. Gustavo, o problema é que o Pedro saiu. Então vamos fazer assim, ó. Vocês que estão faltando, qual que é o seu tema, Gustavo? Você lembra? Eu acho que você nem chegou a dar o tema. Então vamos fazer assim, ó. Semana que vem, na semana de prova, na quinta-feira que vem, eu falo, porque a semana que vem vocês vão estar preocupados com prova, tá? Aí eu falo, e aí se você achar que não der tempo, depois vocês me mandam. Eu falo já dos dois, mas me lembra, tá bom? Então, fechou. Então faltava também o Pode Eduardo. fazer trio então, professor? Oi? Desculpa, Gustavo. Fala de novo, por favor. Pode fazer trio então? Então, se vocês quiserem também pode ser, porque também não tem mais muito tema. Pode ser. Aí eu coloco o tema um pouquinho mais complexo para vocês. Falo, acho que ondas no terceiro B acho que ainda não foi, mas eu vejo e falo, ondas é um pouquinho mais complexo. A gente pode colocar ondas e acústica, alguma coisa assim, que é um pouquinho mais complexo. E no terceiro A, oi. Diga, Você pode pode falar. conferir a lista de novo, por favor? Qual lista você está falando? Desculpa. A de participantes. Posso? Alguém entrou depois? Não, então, eu acho que a Carol tava quando eu falei. Então eu que não olhei direito. O Thiago, tô vendo o Thiago 2 vezes.
A Carol tá aí, mas ela não tá com o microfone funcionando, é isso. Deixa eu ver. Tá aí? Ó, agora o nome da Carol tá aqui sim. Tá aqui, vou colocar aqui. Eu vou falando com vocês, vou arrumando. Tem alguém ainda que não respondeu? Porque eu vi que subiu para 41 aqui o número. Tava com 39 quando tava fazendo chamada. Beatriz Mariane tá aí, não tá? Beatriz Mariane? Ó, Beatriz Mariane tá aí. Eu coloquei aqui para Beatriz agora. Tá, ó. A chamada foi feita. Quem não respondeu, por favor, me conta. Ou levanta a mãozinha que eu vejo. Então, ó. Me lembre, então, meninos, na semana que vem para falar para vocês, para terminar. E o terceiro A, eu recebi 2 essa semana. Eu vou ser injusto se eu esquecer de quem foi, mas eu tenho quase certeza que foi da Mariana e da Laís, né, Laís? Né, Mariana? A Mariana que tá com o microfone funcionando. Vocês me mandaram, não foi, Mariana? Oi, Pro, sim, a gente mandou sim. Foi, a Mariana me mandou, eu já publiquei, e eu tô publicando Sim, eu vi e lá. colocando junto. Então, e aí eu coloco o link junto com os roteiros semanais, tá? E teve mais uma dupla do terceiro A que eu recebi essa semana. Deixa eu ver se eu lembro quem foi. Não sei se eu vou lembrar. Desculpa, Luiz eu não tô Sérgio. lembrando. Será que foi o Luiz? Foi o Luiz? Isso, foi o Luiz e a Ana. Foi o Luiz Sérgio e a Ana, foi os irmãos, verdade. Também já publiquei. Então tá no roteiro semanal das 2 últimas semanas, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha que dar de recado. A chamada foi feita. Vamos tentar fazer. Eu tô olhando aqui para o céu tá cada vez mais carregado. A chuva está chegando, tá ficando cada vez mais escura para mim. Eu vou pedir para acender a luz aqui para ficar melhor, para vocês enxergarem que a gente fazer o exercício. Lia, acende a luz aí para mim, por favor. Aê, valeu. Flávio, Oi, diga. hoje você está protegido contra a chuva, é uma Hoje grande vitória. Hoje eu estou aqui embaixo do telhado, do fundo da casa, mas se a chuva for forte, eu acho que o telhado não aguenta, vai ficar caindo aqueles pinguinhos. Tá? Aquele dia começou a chover um pouco mais forte à tarde, eu tive que dar aula com a lousa na mão à tarde. Eu tinha aula particular aquele dia, eu dei aula com a lousa na mão e foi, né? Não sei se deu certo, os alunos gostaram muito, né? Mas foi. Seguinte, ó, eu pedi para vocês tentarem fazer o 1 do gerador, porque a única questão da prova de gerador é uma questão bem simplesinha. Vamos tentar fazer o 1 e o 2 nesse tempo que nos resta. Mas eu não fiquei doente aquele dia, hein? Tomei um pouquinho de chuva nas pernas, mas não fiquei doente. Ó, o enunciado a seguir refere-se às questões de 1 a 8. Vamos tentar fazer pelo menos as 2 primeiras. Um gerador real, cuja força é eletromotriz. Então, vamos colocar aqui no nosso formulário. Que o E é igual a 12 volts. Acho que de caneta preta vocês devem enxergar melhor, né? Ele possui uma resistência interna, R minúsculo, de 3 ohms. E é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. 2 amperes, colocado aí. Com base nas informações, faça o que se pede. Alternativa A. Represente o gerador descrito por meio de um esquema típico dos manuais de física. Esses manuais é manual para quem faz eletrônica, mecatrônica, tá? Manual, eu nunca vi isso no livro de física. Circuito típico de manual, isso não tem, tá? É mais para quem trabalha com mecatrônica e eletrônica. Então, o 1, alternativa A, é aquela mesma imagem aí da página 23, né? É só fazer isso daqui. Fixa a minha tela aí para você enxergar melhor. Eu não canso de repetir isso. Eu vou colocar, ó, o Rzinho aqui e o E aqui, tá? Pronto. Também eu posso dizer que a minha corrente elétrica, ó, ela está saindo do polo maior, então ela está indo para a esquerda, nesse desenho que eu fiz aqui. Tá bom? Eu copiei o desenho da minha apostila. Na alternativa B, acho que todo mundo acertou o item A, né? Daqui a pouco eu mando a foto para o Pedro também para ficar mais clara aí a visualização. Na alternativa B, ele quer a equação do gerador. A equação do gerador é essa daqui. Só que quando a gente fala de uma equação do gerador, eu não estou falando de resposta, eu não quero chegar num número, eu quero a equação. Então eu vou substituir o que eu tenho. O valor do E é 12 menos 3 vezes I. Geralmente não se substitui o I, porque o I pode ser variável. O R não, o R tem que ser ômico. O I é variável, não se substitui. Quem substituiu fez o item C, que eu acho que vai dar 6 volts, né? Quem substituiu já fez o item C. Porque no item C ele fala assim, usando a equação do item B, calcule a DDP.
Então, a DDP vai ser igual a 12 menos 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, 6. 12 menos 6. Isso aqui vai dar 6 volts. Tá bom? Confere aí, vê se vocês acertaram. Se ficou alguma dúvida, me pergunta. Enquanto eu vou tirando a foto e mandando pro Pedro aqui. Pedro. Foi. Eu vou começar a tirar selfie para eu aparecer nas fotos. Pronto, foi. Dúvida no 1 ou posso apagar para a gente fazer o 2? Que é usar as potências lá. Pode apagar? Beatriz, quer falar? Não? Vou apagar. Já caiu para 37 de novo. Faz chamada, o povo vai embora. Ó, apaguei. Lembrem dos dados, hein? Que a gente vai precisar deles agora. Ó, vamos lá. De novo aqui, ó. Tem alguém chamando aí. Só vê o que ele quer, meu. Ó, reclamando de atender porta. Eu tô de frente para a câmera gravando e você fala comigo. Calcule as potências, você sabe que eu vou responder? Calcule as potências total, dissipada e útil. Então a gente vai calcular. Vamos começar, nós temos o valor do E, que foi dado no enunciado. Então vamos começar pela potência total? Então no exercício 2, a gente começa pela potência total. A potência total é I vezes a FEM. Então a potência total é igual. O I vale 2, né? E a nossa FEM é 12. Portanto, 2 vezes 12 vai dar 24. Agora não é mais volts, hein? Agora são watts, porque agora é potência. Tudo bem? Deixa eu correr para acabar, que são 10h50, vocês têm aula agora, né? Deve ser matemática agora, é isso? Sim. Sim. Então vamos lá para não atrasar, que a Mariúcha está esperando. O próximo, eu quero calcular a útil, a potência útil. A útil, então nós calculamos a total, agora vamos calcular a útil, é I vezes U, é π. Vamos substituir, o I é 2, e o U nós achamos igual a 6. Então, 6 vezes 2, 12 watts. Então, esse circuito, ele tem 24 watts de total. Quando ele está em uso, só é útil 12, e a dissipada, com certeza, é 24 menos 12, vai dar 12. Você pode fazer essa conta. Só que eu quero usar o π. Usando o π, é 2 ao quadrado, né? Porque π é I ao quadrado vezes R. Então, 2 ao quadrado vezes o Rzinho. Quanto que é o Rzinho mesmo? É 3, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. Qual o rendimento desse circuito? 50%. Porcaria, né? Circuito bosta, porcaria. Não compra. Se for dessa marca aí, você não compra, que é ruim. Tudo bem? Deu para entender? E você consegue fazer esse último aí, a dissipada, fazendo uma conta de menos também, né? Às vezes fica até mais simples. Tudo bem, terceiros? Vou tirar foto aqui pro Pedro. Enviar para vocês. Hoje a gente vai ter lá a aula de Enem, né? Vamos sim. Hoje eu já pretendo entrar nos exercícios, tá? Porque então, eu queria perguntar se vai ser por aqui ou vai ser no YouTube. Vamos fazer aqui no Teams mesmo, porque aí eu acho que é melhor, vocês podem falar. Vocês conseguem ver a lousa bem aqui? Porque às vezes eu tenho a impressão que pelo YouTube dá para ver a lousa melhor. Não sei, vocês que sabem. Se vocês falarem assim, é melhor pelo YouTube porque a lousa fica melhor. Aí vai pelo YouTube, vocês que sabem. Vocês que mandam. O que vocês acham? Vocês que estão tendo aula... Pode ser por aqui, aí você manda a foto da lousa, qualquer coisa. Beleza, então fechou. Então a gente faz por aqui mesmo, então, tranquilo. Quando der umas 11 e pouquinho, eu tenho aula agora com o segundo ano. Quando der umas 11 e pouquinho, eu mando o link pro Pedro, tá? Aí mesmo se ele não participar, ele põe no grupo, igual da última vez, ele faz esse favor pra gente. Terceiro, a prova vai até essa parte, tá? Não vai cair nada além disso. Até essa parte de potência, tá bom? Você vai fazer... Oi? Você vai fazer semana que vem, tipo, dando dica pra prova, algo do tipo? Vou sim, Pedro, vou sim. Quem entregar a prova até terça-feira, 11h59 da noite, a prova vale um ponto a mais. E na terça a gente lê a prova e dá umas dicas aí com vocês, tá bom?